Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a Juliana Daurício, que é uma pessoa que eu conheci recentemente, que eu me encantei pela história, pela trajetória. É uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho excelente na internet, voltado ali para o desenvolvimento pessoal, profissional, capacitando diversas mulheres, inclusive, focado num grupo de mulheres, trazendo toda a tecnologia, tudo aquilo que ela aprendeu na vida acadêmica, para poder ensinar as pessoas, compartilhar o conhecimento, e o papo hoje vai ser bem legal. É um papo de empoderamento feminino, sem lacração, mas sim com diversas oportunidades que todas as mulheres e todos os homens também podem ganhar dinheiro hoje em dia, aprender a desenvolver uma nova profissão, resolver aqueles problemas que são chatos de fazer. E é isso, o papo com ela hoje, a Juliana Daurício. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, audiência, né, por estarmos aqui hoje. É um prazer imenso compartilhar sempre. Vamos contar as histórias, né? Mas sim, me apresentando um pouco, eu venho da carreira acadêmica, fiquei 14 anos em sala de aula, então basicamente desde que eu me formei em tecnologia da informação, e fiz o técnico também, então desde sempre envolvida aí na parte de tecnologia. E já fui para a sala de aula, depois coordenação, e desde 2014 eu venho conciliando com a vida corporativa, mais em educação, aplicando o olhar para a tecnologia. Então, cursos de tecnologia da informação, ciência da computação, ou eu coordeno, ou eu estou à frente de produção de material didático. E aí eu sempre tive muito essa vontade de ensinar, de compartilhar com as pessoas, né? Sim. E aí, então, foi onde eu falei, poxa, como que eu consigo levar essa informação pra galera e disseminar? Às vezes você acha que não faz diferença na vida de ninguém, mas uma informação, um vídeo, nem que seja, às vezes até motivacional, você tá mudando a trajetória de alguém, né? Desde que seja 0,01%, mas você sempre tem um relato de que, poxa, que legal, a partir disso, e aí chegam orientações, e assim estamos aqui hoje, né? Com esse bate-papo e a vida acontecendo. Muito legal. Eu tava falando pra Ju aqui, já sou íntimo, tá? Posso chamar de Ju. Tava falando pra ela que o objetivo dessa conversa aqui sempre é trazer alguém muito mais esperto, alguém que eu admiro, muito mais inteligente do que eu em alguma área. E por acaso eu conheci a Juliana porque ela deu aula pra um amigo meu, o Christian, os meninos lá, mandaram um abraço pra você, inclusive, todos eles mandaram um abraço pra você. E aí o meu amigo falou assim, nossa, minha professora ali, vamos lá dar um oi. Aí eu falei, nossa, sua professora tal. Aí a gente acabou conversando, batendo um papo, foi uma sinergia bem legal, houve uma conexão ali pela parte tecnológica, pelo ambiente que a gente estava, que era um ambiente descontraído. E a gente vê que as pessoas acabam amando tanto aquilo que elas falam, que mesmo num ambiente descontraído, num papo literalmente de bar, né? Falamos de trabalho. A gente acaba falando de carreira, trabalho, né? É impressionante isso, né? E eu acho fenomenal poder compartilhar o conhecimento que a gente tem, o que você falou que às vezes uma pequena coisa que a gente faz na internet que a gente acha inútil, a gente muda a vida das pessoas, totalmente, né? E com você tem sido isso, né, Ju? Aí você resolveu começar a criar conteúdo pra internet, como que foi? Eu sempre gostei muito de escrever. Sei. Escrever e de opinar. Sei. De falar, né? E me expressar, tudo começou com uma vontade de, poxa vida, né? O que eu faço agora para eu poder colaborar com essas pessoas? E aí era lá no Orkut, antes só compartilhando fotinhos, né? Aí depois o Facebook, que eu até demorei para entrar, fiquei muito longe dessas redes, porque começou em 2008, acho que eu entrei em 2011, algo assim. E aí, depois, um outro colega de trabalho, né, nosso grupo ali, na empresa que eu estou hoje, falou, Ju, por que você não está no Instagram naquela época? E eu era muito do LinkedIn, então você vê que o LinkedIn eu tenho uma presença um pouco mais forte lá, né? E nas outras redes eu fui, por que não? Fui descobrindo, fui testando. E antes o que era só compartilhar o meu lifestyle, digamos assim, né, o meu estilo de vida, com mensagens que faziam muita conexão emocional, eu fui vendo que poderia caminhar para o lado mais profissional. Então, começou com uma necessidade interna, né? Como que eu estou vendo o momento ao meu redor acontecendo?
A minha filha estava saindo do ensino médio. Eu falei, agora está na hora. Eles nunca ouvem a gente dentro de casa. Então, Bem isso. está na hora de eu começar a fazer conteúdo que fale sobre educação, sobre Enem, sobre prova, sobre disciplina, né? De alguma forma, me ouvindo gravar, ela iria me ouvir. Olha que inteligente, esperto, muito esperto, muito Não é o esperto. que uma mãe não faz. E aí, assim, acho que conciliei, né? Aquela questão do o que a gente está fazendo agora por mim e por nós, né? E eu vi um significado e comecei a produzir cada vez mais. E para mim hoje é muito natural abrir a câmera e falar e fazer um story. Às vezes a gente vê muita mulher poderosa que sabe muito, que quer vender mais, ou então é porque a venda no digital vem sem vender, né? É o posicionamento, é você estar ali e você ser visto. E aí a mulher, ela não aparece por medo do julgamento, do cabelo, do corpo, do peso, da maquiagem, da unha, seja lá do que for. Muitas vezes o homem também tem essa percepção, exatamente, né? Muito ainda. E aí são mundos que vão se casando, e quando eu vi, eu estava falando de marketing digital. E aí foi caindo no meu colo essa situação, eu falei, tá, então agora eu vou me dedicar a projetos, então eu vou estudar. Comecei a estudar marketing digital, aplicando para alguns clientes na empresa que eu trabalhava na ocasião. E aí comecei a fazer gestão de redes sociais e fui intensificando essa questão de como é que eu faço para crescer uma rede social? Como é que eu faço para trazer essa mulher para dentro? Como é que eu faço para levar essa informação adiante? E foi aumentando a minha vontade e os meus momentos de aparição. Então foi tudo muito gradual, digamos assim, né? Assim, a gente sempre, o mercado é engraçado porque a gente sempre tem uma demanda, só que quem manda não é a gente, quem manda é o mercado, né? Eu lembro que eu tenho um produto de escola que ele funcionava de um jeito, só que ele acabou, o ponto forte desse produto acabou virando outra coisa porque o mercado que ditava essas regras, não é a gente, né? Eu tinha comprado uma câmera para reconhecimento facial, que a ideia era que o pai chegasse na escola depois do horário, se identificasse para poder retirar o filho. Mas a demanda do mercado era assim, cara, por que os alunos não colocam o rosto na câmera e dá presença automática nas aulas? Perfeito! Então assim, mas é uma coisa que eu não tinha pensado. Um cliente surgiu com essa dor, e hoje o carro-chefe de um dos meus produtos é justamente isso, né? É o que você falou, a gente começa numa linha, só que aí você tem que ter uma maturidade profissional e essa visão de poder olhar e falar, peraí, mas olha aqui, ó, tô tendo bastante demanda nisso. Sim. Tô tendo bastante demanda nisso. E o que foi o que aconteceu com você, né? Foi natural isso. Acabou sendo natural. E aí, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria a vida acadêmica. Nesse caso, eu falei, como que eu faço para eu ir para a vida acadêmica sendo uma recém-formada? Então, fui orientada a fazer uma pós-graduação. E eu já tinha experiência de sala de aula antes, né? E aí veio a oportunidade, abracei, já comecei com os programas de desenvolvimento, porque na carreira acadêmica você precisa da especialização, depois do mestrado, doutorado, né? E assim por diante. Aí eu sei que as coisas foram acontecendo, sala de aula, vários cursos, computação, administração, marketing, todas as engenharias no ciclo básico. E nisso se foram 14 anos. Nossa. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Será que eu realmente quero isso? Nossa. Deu aquela crise existencial de... Totalmente. Tá, depois de 14 anos você teve a dúvida. Eu acho que foi assim, uns 10 anos. Tá. Aí depois eu tive essa crise, aí eu falei, não, tá, eu sou professora, então vou continuar. Aí eu comecei a ver que eu quero experiências extra sala de aula, porque eu sou da área de tecnologia e não estou atuando em tecnologia. Como que eu faço para atuar? Mas eu atuava, só que na educação, que é uma outra perspectiva, né? E aí eu fui a mercado. Nesse ir a mercado, eu acabei caindo no mercado educacional, mais voltada para tecnologia, mas no corporativo, né? Aí é onde entra a minha fusão de carreira do mundo corporativo em educação. E aí nas coordenações desses cursos que acontecem online, de toda essa programação, adequação do currículo, atender a regulações, e as experiências foram surgindo. Quando surgiu essa experiência do marketing digital,
é justamente porque eu estava em uma empresa de tecnologia que queria implantar uma escola online para educação do mercado do varejo. E aí eu tinha que fazer o quê? Escolher a plataforma, conversar com o marketing. E esse conversar com o marketing, por mais que eu estivesse aparecendo nas redes, eu não tinha o conhecimento, eu fui estudar. E aí foram chegando clientes, né? Foram chegando e aí já tinha outras experiências de implantação, tudo voltado para tecnologia e educação, né? Nesse universo. E aí as coisas vão acontecendo. Hoje eu estou em um momento que é o quê? Eu voltei para a empresa que eu trabalhava há 7 anos atrás. Como eu passei por várias empresas, e aí em uma delas eu tive a oportunidade de trabalhar com tecnologias educacionais. Então, em 2018, nós estávamos já desenvolvendo realidade aumentada, né, virtual, inteligência artificial. Nossa, 2018? Em 2018, nós já estávamos naquela empresa desenvolvendo esse tipo de tecnologia de inteligência por lá. E ensino adaptativo, então essas coisas todas já estavam acontecendo, porque são coisas que lá fora já estavam, né, em andamento, e no Brasil estava chegando, então, e essa foi uma sorte que eu tive nessa empresa. De pegar bem essa curvinha da virada, né? Muito, porque foi bem quando também viraram as regras do PNLD, essa empresa participava, e aí eu cuidava da parte de testes, documentação, interface com algumas equipes, Chile, Colômbia, Equador e Espanha. E aí foi rico demais, disruptivo assim na minha cabeça. E eu falei, poxa, acho que já deu. Já senti a experiência de estar na cadeira de tecnologia. E aí eu voltei para a educação no corporativo fazendo gestão de produção de conteúdo. Você tinha um leque, você foi pulando nesses leques, né? Você foi experimentando vários pontos. Isso. Até que você falou, gostei disso aqui, voltei. Gostei disso aqui, vou para lá. Tá. É muito bom quando a gente tem essa opção, né? E assim, o desapego, né? E é como um empreendedor. Você mencionou que você tinha uma ideia inicial e aí de repente você falou, não, mas não é o que o meu mercado quer. E o profissional, a pessoa, né? Nós, quando estamos no mundo do trabalho, independente se sendo PJ ou CLT, nós precisamos não ter apego a algo para que a gente possa aproveitar as oportunidades. Exatamente. Senão você fica muito limitado a um contexto só, né? Muito limitado a esse contexto. Eu vou falar pra você, depois que eu terminei agora a minha primeira graduação, eu me simpatizei tanto pela área acadêmica, porque eu gostei tanto do meu professor, tanto que eu falei assim, sabe aquela paixão do aluninho ali pela professorinha? Eu tive pelo meu professor, ele era muito inteligente. E aí eu tenho interesse, Ju, assim, de verdade, só que eu não sei se eu teria paciência de enfrentar um mestrado, doutorado. Mas não precisa, necessariamente. A carreira acadêmica... Como funciona? Conta pra gente. Vamos lá. A carreira acadêmica, você pode ser um bom graduado e se tornar um especialista na sua área. O que é um especialista, né? Você tira a certificação do MBA ou especialização. Então, essa titulação, ela já é suficiente para a graduação, para você poder dar aula em graduação ou pós. E aí, nós temos que atender algumas regulamentações. Então, no MEC, um curso de graduação ou de pós, nós temos que ter pelo menos 70%, 30% do corpo docente, 35%, como mestres e doutores. Certo. Que são os nossos pesquisadores, que são aquelas pessoas que vão buscar na pesquisa, trazer, muitas vezes eles têm na área de tecnologia, muitas vezes eles têm a vivência do mercado de trabalho. Certo. Mas tem muitas outras que não, que são profissionais que são feríssimos e que os alunos amam também, tanto quanto os mestres e doutores, mas que sabem fazer a aula de acordo com aquilo que o mercado está pedindo. Então, tenho vontade de contribuir com o meu legado, faz parte assumir uma função de professor, né? Sei. Ser professor. Sei. E aí você pode buscar tanto no ensino à distância quanto no ensino presencial, que agora volta com força total, né? Num pós-pandemia, nós temos a presencialidade sendo muito mais incentivada. Então, você, por exemplo, com toda a sua formação
em tecnologia, experiência em aplicativos, desenvolvimento de aplicativos móveis e startups, essa visão de negócios, é riquíssimo para o ambiente acadêmico. Então, vai agregar muito para essa geração que precisa de um direcionamento. E quem está em pós-graduação, Juliana, eu também posso contribuir muito? Eu comecei a pós agora, mas a previsão de terminar só o final do ano que vem. Aí a gente conversa para você vir dar aula em pós. Nossa, quero. Adoraria. Porque, se eu ainda estiver, né? Porque o mercado eu acho, muda. Assim, eu acho que... Não sei, se você tem essa experiência, você vai falar para mim se eu tô certo ou errado. Eu acho que você querer ser um professor é algo que vem de dentro, não é? Você... Tem gente que tem esse espírito de professorzão, Exato. que gosta de ensinar, né? Essa nossa troca, esse nosso momento aqui já vem de algo que... Eu não vou falar que ser professor é um dom, porque Sim. você também desenvolve. Claro. Isso, né? Essa aptidão, a didática, a forma de levar a informação aos alunos. Mas, realmente, para você ser um professor, você precisa encontrar essa vontade antes aqui. Eu tenho isso. Assim, Isso vem antes, sabe? Da sua emoção e vontade de compartilhar. Aí a razão fala, então vamos fazer. Não é? E aí vem os 70 mil anos estudando para conseguir chegar nisso. Porque, assim, quando eu comecei a aprender música, por exemplo, eu dei aula de música. Aí minha primeira formação ia ser licenciatura música, que eu já queria ser professor. Só que infelizmente não terminei, ou felizmente, porque eu já era da área de tecnologia, fui estudar música, acho que por um momento de vida, assim, sabe? Tô fazendo nada, vou fazer música, porque na música eu sou bom, eu vou me formar. Me formei em nada da música, não consegui, não, era difícil pra caramba. Era muito difícil. Os outros acham que você vai pra faculdade lá de música e vai ficar tocando violão. Não tem não, cara. Não. Tinha história da arte, tinha matemática, tinha... Nossa, muita coisa legal, cara. História, tinha muita coisa bacana, assim, a parte de percepção, tudo. Mas a tecnologia, eu amo a música e eu acho que a música, ela caminha muito com a tecnologia. Totalmente, né? E aí, depois agora, consegui me formar e eu falei, o que eu vou fazer depois da faculdade, né? A vida meio que perdeu sentido, assim. Falei, peraí, o que eu vou fazer? E agora, né? Aí eu falei, vou fazer pós. Mas por que eu vou fazer pós? Porque eu pretendo dar aula, pretendo ser um professor, então eu tô no caminho certo. Eu acho que é só manter... Com certeza. Poder compartilhar, eu acho que é um dos dons da vida, assim, né? Um dos talentos, né? Sim, e nem todo mundo consegue, né? E assim, entra um outro desafio também, né? De ser professor. O professor, às vezes, ele assume coisas... agora não, porque agora nós estamos numa fase em que a gente já sabe dizer mais nãos. Sim. Né? Para aquilo que não faz tanto sentido. E sim, para aquilo que já faz um sentido maior, que você gosta mais, sente mais prazer em estar, em fazer, né? E a área acadêmica, ela é muito ampla, né? Mas a gente pode ter essa conversa de carreira em área acadêmica... Tem EAD, tem presencial, tem escrita de material didático, tem essa parte de cursos livres, profissionalizantes, técnicos, e tudo. Aí você entrou num ponto, você me deu um gatilho para puxar um outro assunto. Você acha que o que vai mudar para os alunos e para os professores daqui para frente com o avanço da inteligência artificial? O que você acha que vai melhorar e o que você acha que vai piorar? Vai melhorar muito a questão do ensino adaptativo, porque com a inteligência artificial, os gaps de aprendizagem, as lacunas que a gente tem, o aluno ele pode ser orientado, a ferramenta já pode ir, né, num mecanismo de lógica ali, verificando e apresentando possibilidades para ele, e em contrapartida ele já pode ir tirando as dúvidas em tempo real. E aí o contato humano com o professor ou com o tutor, ele vai ficar muito mais aprofundado, porque as dúvidas superficiais já foram sanadas. Boa. E aí a gente não perde a função do professor e nem do tutor. Nós potencializamos isso, muito pelo contrário, né, do que a gente tem visto no imaginário. Na prática, a gente tem visto a potencialização da figura, tanto do professor quanto do tutor. E aí nós temos essa questão nessa relação aluno-professor, professor-aluno. Com relação ao aluno estudando, o aluno estudando com inteligência artificial é um ganho. Assim, eu sou muito suspeita, né? Eu trabalho e estudo
com professores raiz, né, de formação. Pega o livro, risca o livro. E aí até hoje mesmo na aula do mestrado, né, vai ficar gravado para a posteridade, mas um abraço para você que falou isso, porque me fez refletir. Ele falou, e ele é professor da área de algoritmos, ele falou, eu não deixo os alunos usarem a inteligência artificial na aula para fazer a construção dos algoritmos. Aí aquilo me trouxe, gente, um bug. Eu fiquei, né? Sabe aquele meme? Peraí, né? Tô certo, tô errado, e agora, né? Peraí que eu nunca cheguei nesse ponto. Porque pra mim é tão natural. Então depende muito de como que está a sua formação, a sua experiência, a sua vivência. Sua base. Exato. Porque às vezes é mais conservadora. Eu gosto que o aluno, ele descubra. E quanto mais autonomia esse meu aluno tiver para sair do simples achismo ou da dependência de alguém, para mim é melhor. Então, se ele souber utilizar as ferramentas que estão dadas para que o trabalho dele fique melhor, para mim é melhor. Não usar como muleta e fazer o dever, né? Fazer o trabalho, né? Até porque a gente vai aprendendo, nós vamos aprendendo a desenvolver conteúdos que estimulem raciocínio, aplicação e a transposição daquela teoria ou daquela vivência prática da área acadêmica para o mundo do trabalho. E aí a gente é forçado, nós temos que nos forçar a não ficar no copia e cola. Vamos supor que um aluno pagou para fazer o TCC. Vamos supor que ele pagou. Essas coisas não acontecem. Não, nunca. Infelizmente, né, acontece muito. Eu já vi anúncio disso. Faça o seu TCC. E assim, cobram muito barato. Tipo, sei lá, R$300. Ai, gente. A pessoa faz um TCC de, sei lá, qualquer matéria por R$300. Aí, a pessoa que mandou pagar o TCC, ela vai ter que apresentar o TCC. Ou o artigo, ou seja lá a norma que for que a instituição... E aí ela vai ser obrigada a estudar. O processo de desenvolvimento daquele conteúdo e percepção, o processo de cognitivo envolvido, né, na aprendizagem em si, ele vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. Se a pessoa pagou e vai deixar para ler aquilo na hora da apresentação, ela vai ter que correr atrás de um determinado conteúdo em algum momento da carreira dela, né? Ou ela pode até enganar a banca ali. Ela vai enganar a banca porque ela vai estudar o conteúdo, mas na vida real ali na prática, ela vai ter que correr atrás. E se ela foi capaz de fazer um meio X... Eu não... Sabe aquele aluno que era bagunceiro lá da turma? Eu vejo esse aluno aqui, que é o que paga pra fazer. Aí torna-se um analfabeto funcional, né? Um profissional que não sabe fazer a função, só tem um diploma. Ou não, às vezes surpreende, né? Às vezes ele não é ali tão dedicado na vida acadêmica e teve essas fases do burlar. Só que depois a vida, o processo seletivo do mercado em si... Foi exatamente comigo. Obrigou ele a achar, a aprumar, digamos assim. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na escola, inclusive, eu vou trazer aqui uma professora que me deu aula da 2ª série até a 8ª. Que dó! Então, e assim, eu saio... Às vezes a gente sai com eles, toma cerveja, tudo. E eu perguntei pra ela uma vez, eu falei, professora... Eu não lembro de muita coisa, mas como que eu era? Ela falou, Rafa, você era extremamente bagunceiro. Você era o menino do fundão. Você era ruim de bola. Ainda bem que eu era ruim de bola, eu nunca fui bom de bola. Sabe? Mas ela falou, você mostrava muitos sinais de inteligência. Porque assim, você estudava pouco, raramente você levava o caderno. Você escrevia matéria, não sei o quê. Só que quando quando aquilo chamava a sua atenção, tanto que eu lembro de aulas que ela dava de português pra mim, eu lembro perfeito ela falando. E saí da escola, tive um ensino médio péssimo, fui terminar por supletivo, porque na época eu não conseguia estudar, tudo por causa de trabalho, e tive que sair tampando os buracos da minha vida, porque quando eu entrei na carreira, quando eu fui pra faculdade, eu fui fazer engenharia, tá, beleza, e matemática, não sei nada. Não sabia. Teve que nivelar. A inteligência artificial hoje ajuda nesses programas. Exatamente. Aí eu tive que contratar uma professora da USP, na época eu trabalhava em Campinas, para poder me dar uma aula de matemática. Depois eu contratei uma professora de português, só que o trabalho foi dobrado. O esforço foi dobrado para poder chegar.
E se eu tivesse realmente uma inteligência artificial ou para ajudar naquela época, seria muito não mais vai fácil. substituir, mas você já corta um caminho que aí você vai contratar a professora, é até um método de validar, porque nós precisamos do feedback. Sim. E tem coisas que a inteligência artificial não vai fazer, que só o professor vai conseguir realmente identificar, né? E aí a gente cai naquela questão do... não é uma certeza absoluta por conta de um padrão de comportamento que você desenvolveu. A tecnologia, ela vem, ela ajuda, e a gente não pode estabelecer verdades absolutas com base nos nossos preconceitos, nas coisas que a gente aprendeu, porque tudo muda e de uma forma muito dinâmica, né? Eu vi uma palestra no TEDx lá, de um brasileiro. Se eu não me engano, ele trabalha na Exame. Eu não lembro. Que ele falou que... Trabalhei na Exame também. Trabalhou na Exame? Olha que legal. Implantando os programas de pós. Olha, então, não sei se é Exame, eu não lembro, mas depois eu te mando. Depois eu deixo o linkado aqui. E ele fala o seguinte, ele fala, suponhamos que você tenha uma atividade para uma criança, né, um aluno, que é construir a história de Napoleão Bonaparte. Ele fala... Aí simplesmente você pode pedir para a inteligência artificial assim, faz um resumo sobre a vida de Napoleão Bonaparte. Beleza, ele vai fazer, a inteligência artificial ela vai fazer, não sabe para que é aquela informação, ela recebe ordens. Ele falou, mas você pode falar o seguinte para uma inteligência artificial, a partir de agora você é Napoleão Bonaparte e eu vou te fazer umas perguntas, haja como Napoleão agiu. Haja como Napoleão. E aí você vai fazendo perguntas, Napoleão, o que pegou lá? E aí, olha a diferença, né? Cognitiva de aprender. Porque aí você vai falar o seguinte, cara, mas aconteceu isso, o que você fez? Eu resolvi fazer isso. Imagina Napoleão contando isso, sabe? É totalmente diferente a maneira de você se aprofundar na matéria. Totalmente. O conteúdo vai ficar muito mais rico, né? Imagina entrevistar Napoleão Bonaparte, que seria sensacional. Imagina, né? O prompt disso, né? Lá nos geradores de vídeo atuais com IA. Agora você é Napoleão Bonaparte, nós estamos estudando, sei lá, a Revolução Francesa, e aí nós queremos saber como foi que surgiu o lema francês, parará. Aí... Imagina, isso já sai em vídeo. E é isso legal. Que vai acontecer, né? Daqui por diante. Sim, é muito legal, muito legal. E eu realmente, eu achei isso fantástico. Eu tô testando bastante o Grok agora, né? Do Twitter. E o Grok é legal porque você consegue tirar as travas de 18 anos, ou seja, ele fala palavrão, se você tiver. Ele xinga, ele fala. É absurdo. E você consegue falar pra ele o seguinte, Grok. Não me agrada, não precisa me agradar. Isso é uma questão importante quando se fala de IA. Porque ela sempre vai trazer aquela informação, ela vai dar um jeitinho de falar aquilo que você quer. Exatamente. E aí o Grok tem como você falar o seguinte, não precisa falar o que eu quero ouvir. Fala o que você tem que falar. É muito legal. Muito legal. Olha, nossa, não testei. Testa, depois você vai fazer um stories. É muito legal. Eu testei 2, acho que foi por sua causa. Que foi o Claude, né? Sim, Claude. Maravilhoso. Claude. Nossa. E o... Lovable. Eu acho que foi por você também. Sim, Lovable. Lovable, maravilhoso. O Lovable, gente, estou desenvolvendo uma disciplina de IoT. E aí eu coloquei no Lovable para fazer as simulações. Eu fiquei encantada. E também pedi para criar um site, um e-commerce. Gente, é outro nível. É outra coisa. E aí a gente entra na questão de low code, né? Que esses profissionais agora vão ter que aprender a lidar com tudo isso. E a gente está descobrindo como é que faz. Eu sinto cada vez mais a minha profissão queridinha abalada. Não digo substituída. Abalada. Mas bem abalada. Mas imagina o quanto de bug que vocês vão ter que corrigir. Não, a Microsoft mesmo já falou. Na verdade, eu vi o CEO da Anthropic falando que hoje 80% do código da própria empresa é o próprio produto deles que faz. Que gera. Ele falou o seguinte, ele fala exatamente isso. Ele fala, nós não temos mais desenvolvedores, nós temos gestores de inteligências artificiais. Então, você pega um bloco daqui, pega daqui, junta aqui, E Rafa, isso não é muito melhor? Maravilhoso. Porque, eu vejo, vocês programadores, vocês têm uma característica. Olha lá, vamos ver. Que vocês gostam muito de trabalhar à noite. Então, eu não tenho. Não tem? Ai, que bom. Eu acho que eu sou um falso programador. Acho que de bom programador eu só tenho a barriga e a careca. Eu fui a partir de um estereótipo que eu tenho em casa, meu irmão. Sei. E ele, nossa, sempre desenvolvendo tudo que ele gostava de fazer era à noite.
E aí, eu penso que não é tão saudável, e ele perdia horas do dia, da noite, desenvolvendo. E eu falei, gente, isso daí vai salvar o meu irmão de trabalhar à noite, né? Olhando assim, no espectro muito pequeno. Mas muitos programadores têm hábitos mais noturnos, assim. E é uma oportunidade de desenvolver uma vida mais saudável, vamos combinar? Muito. Porque o tempo que gasta para fazer um site, uma codificação inteira, vocês vão ter tempo para viver. Sim, nessa palestra do TEDx, o cara fala, ele fala que ele educou o filho dele a sempre, quando eles estão juntos, a verem o pôr do sol. Ai, que lindo. Lindo isso, né? Nossa. E aí ele falou que teve, acho que chama Bernardo, o filho dele, ele até fala. Ele fala que teve um dia que ele tava trabalhando, ele tava atolado de coisa pra fazer. E aí o filho dele falou assim, papai, vamos lá que o sol já tá indo embora. E aí ele cheio de coisa pra fazer, cheio de material pra entregar, pessoal. Aí ele falou assim que ele programou uma inteligência artificial, porque o trabalho que ele tinha que fazer era resumir algumas notícias pra mandar pra matéria. Aí ele falou que aquele dia ele decidiu usar uma inteligência artificial, e ele falou, foi a primeira vez que eu senti na minha vida um computador trabalhando e me dando mais tempo pra ficar com pessoas que eu amo, fazendo aquilo. Eu achei fantástica essa palestra dele. Com certeza. Eu já tô entregando 2 projetos de clientes que me procuraram que eu não codifiquei uma linha de código. Ai, que delícia. Gente, isso é música para os meus ouvidos. Sim. Agora, o olhar sobre a gestão da informação, não é que é somente, mas era muito massivo, maçante fazer aquilo, né? Exigia demais do profissional. Demais mesmo. Imagina, você você tem uma classe lá com, sei lá, 1000 pontos de funções, e você tem que documentar e escrever o que cada um faz. Não, hoje você vai e você fala, ó, documenta pra mim. Documenta pra mim. E ele sai escrevendo. Traduza pra mim essa tela. Qual funcionalidade está apresentando, sei lá, um tempo de resposta ruim que eu posso melhorar. Exato. Eu faço isso no Codex no Codex do GPT-5, eu termino um projeto, né, codifico, aí eu falo assim, ó, acha pra mim bugs, problemas de memória, acha onde que o aplicativo pode fechar, cria um relatório pra mim, me mostra tudo. Aí ele sai varrendo todo o código, sei lá, bom. não sei quantas mil linhas, bom. é maravilhoso. E como é que a gente vai ensinar o aluno a trabalhar nessa realidade que é o dinamismo que o mercado quer, que a inteligência artificial está possibilitando para o profissional que ficava 15 horas por dia trabalhando, né, em codificação, em projetos. Então, você otimizou seu tempo, você garantiu uma eficiência, uma entrega melhor ainda, e eu acho que é uma potência. Mas você não acha, agora entrando para uma dúvida acadêmica, assim, como que serão os programadores daqui para frente? Porque antigamente a gente entra na faculdade, você aprende ali o portunhol, você aprende algoritmo, como que fala? Estrutura de dados. Perfeito. Você tem toda uma basezinha para você fazer o seu primeiro Hello World, para fazer seu primeiro site, sua primeira API. O que você acha dessa parte? Você acha que a gente vai precisar disso? Não vai? Eu penso que nós estamos evoluindo em termos de currículo escolar, desde a educação básica, com a implantação de algo que nós precisamos desenvolver, tanto quanto empreendedorismo, educação financeira, que é o pensamento computacional. Certo. Então, o que antes, no Brasil, nós só íamos ter acesso em algumas áreas voltadas para a tecnologia, principalmente, a esse pensamento computacional, a algoritmo, a essa lógica mais aplicada ao ambiente tecnológico, nós começamos a desenvolver isso na garotada desde da primeira fase do seu ciclo educacional. Certo. Então, isso é um ganho. Para a gente, hoje, no Brasil, o desafio é justamente implantar nesse currículo, porque a BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela já implanta essa diretriz, né, da educação infantil ao ensino médio. Então, como é que cada uma das etapas vai inserir tecnologia? O bebê com 6 meses, ele já está conectado. É raro, assim, não que eu incentive, tá? Muito pelo contrário. Mas é raro
você ver um bebê que com 6 meses já não tenha tido contato com uma televisão, né, com uma tela. E aí, com 1 ano, 2 anos, ele já está instalando jogos no celular, no tablet. Isso já é uma realidade. Sim. Né? Então, como é que nós desenvolvemos esse pensamento computacional? Porque ele já vai nascer imerso em soluções de educação que mesclam o tradicional com o tecnológico. Então, ele vai ter a professora usando o celular, atendendo um telefone. Ele é um bebê, mas ele vai pegar o celular da mãe em casa e vai falar também. Ou vice-versa, ele vai pegar o celular, ou ele vai desenhar e vai fazer de conta que ele está falando. Aí, no ensino fundamental, ele já vai para laboratórios, né? Aulas de maker. Mas vamos supor que seja uma realidade mais simples. Ele sempre vai ter como imaginar ou ter acesso a, ou ser apresentado a um celular, pelo menos. O celular já sai do campo do imaginário. Ele vai ficar imaginando outras tecnologias superpotentes, mas o celular está ali, está dado. As redes sociais, a internet, fontes de pesquisa online, então tudo isso ele já vai ter, né, na palma da mão ali. E aí a gente vai evoluindo. Não é só celular, não se restringe a isso. E aí a gente vai adaptando as práticas pedagógicas para que a gente consiga inserir esse pensamento computacional e lógica muito massivamente. Uma das deficiências que a nossa população tem é o desenvolvimento de raciocínio lógico. E aí, quando chegar na graduação e na pós, ele não precisa mais aprender algoritmo, já fez parte da vida dele. Ele já teve o primeiro contato, né? Entendi. Isso. E aí, na graduação, o que ele vai precisar ver? Quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas pelo mundo? Tá vendo aquilo que você aprendeu? Você pode aplicar aqui. Porque é matemática, gente. É matemática, física e química. E português. Isso nunca muda. Nunca muda, né? A gente aplica todos esses princípios, inclusive na inteligência artificial. E é só por isso que existe, né, esses algoritmos, na verdade. E a gente consegue, a partir do poder computacional que vai evoluindo, implementar esse nível de processamento para ajudar esse cara que chegou na graduação ou na pós a identificar novas soluções, porque as dores são outras. A dor do menino que está entrando hoje, né, da criança que está entrando hoje na educação básica é diferente da nossa. Sei, né, lá atrás. E aí os problemas que eles vão ter que enfrentar no mercado também são diferentes daqueles que a gente teve que desenvolver. O que eles vão enfrentar? Talvez mais relacionado a bem-estar, a experiência, a facilitação de jornada, né? O que eu não automatizei, que eu posso automatizar, que vai melhorar a vida. Uma codificação para eu ver o pôr do sol com meu filho. Meu Deus, o que me facilita? Hoje já é fazer a minha lista de compras e o mercado entregar na minha casa, sem eu ter que ir ao mercado. Pedir uma comida e o cara entregar em casa. Pedir uma comida e o cara entregar em casa, né? O carro elétrico, dirigir autônomo. Sozinho, né? Então, assim, são muitas dores que a gente já veio sanando e a partir daqui a gente vai melhorar isso, que é uma tendência, né, natural. Sim. E vão surgir com essas melhorias outras necessidades e profissões que talvez a gente ainda nem mapeou. Né? Eu vi uma pessoa falando assim que o filho dela tá se preparando profissionalmente para profissões que ainda não existem. Não existem. Assim, tem muita coisa, tem muita gente que critica a geração Z, mas tem muitas coisas que a geração Z está trazendo para o mundo atual que acaba sendo benéfico para todo mundo. Por exemplo, a onda agora, a moda, é os tal dos fone, como que é o nome? Aquele telefone... É a festa silenciosa? Não, é um telefone que ele... Fugiu o nome da minha cabeça, daqui a pouco eu lembro. É um telefone que ele só serve pra ligar e mandar mensagem. Ah, sim, eu vi. Tem um nome, eu esqueci Eles agora. Voltaram, verdade. Dumpfone, isso. Então, porque é uma tendência, porque a molecada tá tão conectada, que eles estão tendo que criar dispositivos para você se desconectar, né? Então, é uma coisa que, inclusive, eu fiquei... Se não fosse tão caro, eu vi para comprar, era muito caro, eu compraria, porque às vezes eu só quero sair, eu só quero ter mandar uma mensagem. Sim.
sabe? Eu só quero ligar para as pessoas que eu ligo. Hoje em dia ninguém liga mais, né? Quando liga, quando minha mãe me liga, eu já fico assustado. Eu acho que aconteceu alguma coisa errada. Eu já acho que alguém morreu, sabe? Então a gente olha para você ver, já dá um fomo na gente, né? Já dá uma certa ansiedade. E a geração Z, por exemplo, ela não quer mais se matar de trabalhar, não quer mais se matar em relacionamentos. Ela tá tão, assim, tá preocupada com a saúde, bem-estar. E eu acho que a inteligência artificial, se não me engano, foi o Bill Gates que falou isso. Ele fala que num futuro nós trabalharemos 4 dias da semana. Eu acho que já podia começar agora. Eu adoraria. Adoraria trabalhar sábado e domingo e folgar a semana, né? Nossa, maravilhoso, gente, porque as melhores coisas acontecem durante a semana. E nós estamos nesse pensamento, né, enfim, mercantilista. Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo também, além, é o que você falou, né, a molecada nova, não adianta você querer ensinar C para um menino da geração Z. Ele quer low code já. Exato, você tem que ensinar ele a fazer um bom prompt. Um bom prompt. Exato, aí quem vai se diferenciar é quem conhece um pouco da base. Então é a hora dos millennials se prepararem. Os millennials que se prepararem agora, né, para, sei lá, as próximas décadas. Os próximos 20 anos, 30 anos. Então, você imagina daqui 30 anos, ninguém vai mais saber fazer uma API em C Sharp, um programinha em PHP, ninguém vai saber dar uma manutenção. Só os dinossauros. Só os velhos do COBOL, que seremos nós, né? Hoje a gente zoa os velhos dos bancos dos COBOL, que estão ganhando 50 pau por mês. A gente tá brincando, mas nós seremos os velhos do COBOL daqui 10, 20 anos, né? Nós seremos o pessoal vai chegar assim e falar assim, nossa, olha que ela tem que relar na tela do celular dela. Gente, eu tenho um amigo que falava isso, o Henrique falava assim, nossa, daqui uns anos, cara, o pessoal vai assim, nossa, pai, você tem que relar na tela do seu celular, que nojo. Por que você não fala com ela? Nossa, ela fica tudo... Ele fala isso, eu dava risada. E há 15 anos atrás, eu tinha um amigo, infelizmente ele faleceu num acidente de moto, que ele falava o seguinte, um dia a sua geladeira vai fazer compra pra você. É isso que eu falei, do IoT. 15 anos atrás, ele fala, olha a visão desse cara. Ele falava assim, você vai colocar na sua geladeira as coisas, ela vai falar, pô, tá acabando o arroz, tá acabando isso, tá acabando aqui, essa fruta ele come direto, essa fruta ele não come. Exatamente. Já vou fazer o pedido dessa fruta, esse Danone. Interligado com o seu banco, ele já vai lá... Já tem isso hoje, cara. Hoje já existe geladeira com inteligência artificial. Quando a gente foi viajar, a gente viu uma geladeira que ela tem uma tela pro lado de fora pra você não ter que abrir a geladeira pra ver o que tava dentro. Olha pra você ver. Né? E tudo eu acho isso tudo fantástico. É maravilhoso. Eu acho fantástico. Tem gente que não. Então, assim, seremos os velhos do COBOL daqui 10, 20 anos. Então, você, millennium, fortaleça a sua base. Exato. E aí entra aquela questão física, Newton. Todo caos leva uma nova ordem. A geração Z, com esse movimento de desconexão, eles bebem menos, eles dormem melhor, eles treinam e cuidam mais da sua saúde integral, inclusive mental. E isso tudo, gente, é o quê? Essa desordem provocada, esse caos, gerou naturalmente um movimento contrário, né, de desconexão. Inclusive, essa semana, em Forbes, em TEDx, em outros locais, nós tivemos algumas notícias de o luxo é ter paz. O próximo nível do luxo é ter paz, por exemplo. Eu vi essa matéria, eu vi. Ou então... a questão da carga horária, né? A redução da carga horária, a busca que nós temos por reduzir tempo de tela para ganhar mais tempo de vida, né? Quantas horas você está ali no celular? Menos que você trabalhe com isso e tenha um objetivo mas mesmo se você trabalha, você não fica 8 carga horas, horária comprometida, uma disciplina, senão não faz sentido nenhum, né? Imagina com o avanço da IA, a gente vai viver mais. Vai viver mais. Nossa, imagina que legal você poder viver, sei lá, 100, 130, 140 anos. Imagina, Rafa, acordar de manhã e caminhar naquela paz, tranquilidade da manhã sem ter que voltar correndo porque você tem reunião, ou então fazer as reuniões, resolveu algo, tudo muito mais calmo. Ou nem ter que fazer reuniões, né? Chegar num ponto... As interações vão ser mais... As conexões estão ficando cada vez mais valiosas, né? Sim.
E aí você não tem mais uma reunião online, talvez. Você tenha uma reunião em um café, em um bistrô. E aquilo tudo te promove uma experiência, uma evolução social, uma conexão profissional e um resultado que te gera valor no final do dia, né? Olha, eu tô ansioso. Nossa, como que eu gostaria de ver o nosso futuro daqui 10, 20 anos, sabe? Se tivesse uma maneira da gente projetar isso, porque ao mesmo tempo a gente aqui que projeta, né? Nós estamos fazendo aqui uma perspectiva, né? Sim, mas então, mas não temos a dimensão concreta, né? Me gera alguns medos, me geram alguns medos, assim. Tem muita coisa que eu vejo, por exemplo, agora a Onda. Eu sei que você é totalmente hypada na tecnologia também, assim como eu. Eu sofro muito por ser um early adopter. Eu adoro tudo. Saiu um negócio lá nos Estados Unidos ontem, eu quero comprar hoje. Deve ser por isso que eu não tenho um patrimônio grande ainda, mas eu adoro isso, eu gosto disso. E assim, eu vejo agora, por exemplo, as pessoas estão se desconectando tanto do celular, tá fazendo tão mal para algumas pessoas, que eles estão migrando para os óculos. Você viu isso daí? Óculos, agora o novo acessório da Meta, né? E faz total conexão com aquilo que nós estávamos falando. Que nojo tocar nisso, né? E você fala ou você seleciona a partir de comandos também, em relógio, enfim, qualquer outro dispositivo. Mas essa é uma tendência, né? Sair do celular, sair da tela. E talvez, aí eu já não vou falar tão futuristamente, mas eu gosto desse papo futurista, tenho acompanhado algumas, mas eu vou me conter nesse momento. Não, é um outro papo, né? Outro papo. A gente pode ter um papo só sobre futurismo. Previsões absurdas para o futuro, né? A gente divaga aqui, abre uma cerveja e divaga tudo que a gente pode ser que aconteça no futuro, Sim. né? Mas, por exemplo, eu tinha esse Ray-Ban da Meta, eu comprei ele, né? Assim, é absurdamente incrível como funciona. Funciona, né? Porque o pessoal tava falando que tava tendo alta demanda lá nos Estados Unidos para deficientes visuais, porque como ele tem ele pode projetar o áudio aqui no ouvido e ele tem uma câmera, a pessoa perguntava, o que tem na minha frente? Ele falava, na sua frente tem um carro, tem isso, tem uma placa. Dava toda a descrição, descritivo visual pra pessoa, sabe? Então você vai caminhar 10 passos, tem um degrau, tem uma elevação. Olha que lindo isso, a tecnologia, acessibilidade. Né? Mas você acha que hoje a gente pode falar que algumas profissões, hoje, atual, 2025, algumas profissões já morreram por causa... Quais? Ela nem titubeou, ela... Pá, na lata. Ai, você quer continuar a pergunta? Não. Era isso mesmo. Quais? Eu pretendo que realmente a Rose se torne realidade. Sabe, a dos Jacksons? Sei, a Rose. Ah, que sonho. Nossa, que sonho. E agora nós já temos até um robô que retira a roupa e dobra a roupa da máquina. Porque queira ou não queira, é um tempo. Eu, mulher, tenho que pôr a roupa na máquina. Eu tenho que esperar o tempo da máquina. Eu não posso fazer nada enquanto, né, ela não termina. Se eu não estiver lá para abrir, vai molhar de novo a roupa. Vai ficar cheirando ruim. Isso. Então, o robô já, nossa, me resolve. Nossa, que delícia. O robô já aspira a casa, mas ele não é tão inteligente, né? Então, essas questões, assim, braçais de casa, ou então, que eu acho muito perigosas, de subir em redes de água, essas bombas de água, ou então redes elétricas, entrar em locais que as pessoas, por exemplo, as minas, né? Algo assim. Então, esse nível de exploração, né, até porque a gente vai desenvolver uma outra consciência ambiental, senão nós temos questões ESG aí muito sérias, né, para cumprir também. Mas eu vejo essas questões mais braçais sendo resolvidas. O mecânico, engenheiro mecânico, por exemplo. Nós podemos deixar com o mecânico toda a parte de verificação tecnológica, da performance do carro, da segurança do carro. Mas por que não colocar um robô para fazer as coisas de braçais? Né? Eu acho que isso é tão desnecessário para o ser humano ficar embaixo do carro. Sabe? Aí isso vai virar hobby. Só vai fazer isso e vai custar uma fortuna. Os raiz, né? Bem aqueles filmes cyberpunk, assim,
que, né, tá todos os robôs lá, sempre sai um cara bravo com aquela... No né, deserto, né? com um bração desse tamanho, barbudo. Pois não, o que posso te ajudar? Ah, que meu carro furou o pneu, né? Tipo, é só trocar um pneu, mas as pessoas não sabem que é só trocar um pneu. Imagina, você ter o triângulo que, na verdade, tem a força suficiente para se autorregular, para fazer e também tirar os parafusinhos. Eu não me vejo trocando um pneu. Entendi, Né? Jamais. Então, assim, eu preciso de um acessório desse dentro do meu carro. Seria ótimo mesmo, seria ótimo. Né? Uma vez eu fiz uma entrevista para trabalhar numa empresa, a sede dela era em Santos. Eu só não fui porque era Santos e tinha que mudar para lá. Que eles tinham um sistema de tratores autônomos. Totalmente. Maravilhoso. Imagina, ele falou assim, e eles trabalhavam com coisas assim, hectares e hectares. E ele me explicou, falou, olha, o trator A conversa com o trator B, fala, ó, eu vou passar na rua X, dá um tempo aí. E aí era toda essa comunicação feita, e era a tecnologia que eu trabalho. E, nossa, eu fiquei mega empolgado, pena que não deu certo porque eu tinha que morar em Santos. Eu falei, não vou sair daqui, eu gosto, eu sou bairrista, tudo. Mas imagina, sei lá, 200, 300 tratores conversando entre eles. Terminei, tô indo carregar, volto, tudo. Olha o poder, né? E um processo no agro que já acontece muito esse nível de automação. E a gente tem muito índice de acidente dentro dos silos, né? E dos armazéns. E porque muitas vezes a manutenção ela é muito arriscada lá e a pessoa só sobe e desce para ver o que tá acontecendo. Então coloca uma máquina para isso. Não arrisca uma vida humana, porque qualquer acidente, qualquer coisa que tromba no botão, ligou, a pessoa tá lá dentro, acabou. Até eletricidade estática, já vi várias vezes que o cara chega, pega fogo em tudo, né? Então assim, processos de produção, eu vejo muito... mas e essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão desenvolver pensamento crítico, analítico, habilidades socioemocionais e comportamentais porque as relações humanas, elas se fortalecem. E aí nós precisamos cuidar de outros aspectos que envolvem mais inteligência, mais estratégia, mais organização, né? Mais poupar recursos, e para isso requer o desenvolvimento de estratégias realmente inteligentes e não um processo a mais na operação, né? E aí a gente vai moldando. O que mais? O que mais que você daria de exemplo, assim, de profissões que vão acabar agora, invertido? Olha, de profissões que vão acabar, eu acho que os programadores estão correndo sérios riscos, principalmente esses de front-end, essas coisas que você não tem tanta lógica, sabe? Que é você copiar e colar um bloco de código. Um design, né? Eu vi anteontem, numa palestra da Microsoft, o cara tem um Figma, um protótipo de um aplicativo, ele copia essa URL, ele joga na ferramenta nova que a Microsoft lançou, ela faz o aplicativo inteiro. Usando o Copilot. Exato, no Copilot. Então, assim, impressionante. Eu assisti aquilo, eu falei assim, caraca, olha, imagina... Olha quanto, na minha mente, aquele boom, né? Acontece aquele boom na nossa mente que eu falo assim, cara, eu tinha que pegar, entender essa tela, ver as dificuldades, baixar essa imagem, jogar, imaginar como que eu ia fazer essa grid. Ela não ficou legal, vou ter que ajustar, vou ter que mudar a cor, gradiente, sombra. Exato. Como que eu vou fazer esse gradiente aqui? Nunca fiz isso na minha vida, foge da minha capacidade técnica. Não, ela vai, faz, tá tudo lá, sabe? E eu vejo que cada vez menos eu tenho codificado. Cada vez menos. Eu tô me tornando... Eu posso afirmar, com todas as letras em caixas altas, que eu já sou um engenheiro de prompt. Ótimo. Porque, de fato, eu estou entregando projetos inteiros feitos sem desenvolver uma linha de código. Isso não é maravilhoso dentro desse universo? O meu personal chegou em mim e falou, cara, e se eu fizesse um aplicativo, se a gente fizesse isso e tal? Aí eu falei, você conhece o Lovable? Ai, maravilhoso. Aí ele falou assim, não. Eu falei, cara, do jeito que você me falou, escreve lá. E aí você conversa comigo depois, sabe? Então a gente começa a dar poder computacional para pessoas que não tinham... que não têm um pensamento computacional tão desenvolvido. Exato. Eu falei para ele, ó, o Lovable é uma ferramenta em que você vai abrir um prompt, do jeito que você me falou, você só vai escrever. Falar, eu quero uma tela de login, que eu cadastro meus alunos depois, que eu faço isso, que eu faço isso, que eu faço aquilo, quando apertar aqui faz isso. Ele falou, vou testar. E aí agora eu tô ansioso para saber se ele testou. Que legal. Mas eu acho que essas profissões que são extremamente repetitivas já
já correm vários riscos. Está acabando, realmente. Sim. Eu acho que até na faculdade, na FIAP, o professor nosso falou uma coisa bem interessante. Em 5 anos não teremos mais aplicativos. É uma previsão curta. Se você for ver. Porque agora a nova moda é o quê? Você vai abrir um chat GPT ou seu WhatsApp. Testa você. Abre o seu chat GPT e fala assim, ó. Quero comprar uma geladeira. Procure pra mim no Mercado Livre, a mais bem avaliada, a menor preço. Ele vai te dar. Esses dias mesmo eu falei uma pesquisa de mercado no mercado imobiliário. Aí eu dei as características que eu queria e o valor que eu gostaria. E aí ele me trouxe de 50. Aí eu falei, não, reduz. Pra isso, isso e isso. Eu fui colocando meus critérios. Nunca que eu faria isso em uma outra ocasião. E você dá ok, você vai tomar um café, né? E ele tá trabalhando pra você. Né? Vendo meu pôr do sol. Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Outro universo. E aí o professor falou, ó, então assim, isso muda agora a maneira com que as empresas estão fazendo os seus sites. Nós estamos voltando a fazer sites e sistemas como a gente fazia lá nos anos 2000. Que é textual, que é muita informação escrita. Porque agora, quanto mais informação textual você dar para uma IA e não visual, não importa para ela se o botão é vermelho, roxo, amarelo, para ela não importa. Importa ter um botão escrito comprar. Sim. E aí entra o profissional para fazer esses refinamentos, para fazer a personalização. Você usa a ferramenta a seu favor, né? E não perde mais tanto tempo. Exato. Imagina, você pegar e falar assim, viu? Aí o seu chat GPT vai falar o seguinte, olha, achei a geladeira aqui, tá 12 vezes de R$1.000. Quer comprar agora? Quero. Você aperta comprar, ele vai comprar para você. Me ocorreu aqui o design gráfico, né? Então, antes, quando eu estava mais ativa em gestão de redes sociais, eu tinha uma pessoa que me ajudava. Você é dependente 100% do designer. Eu era totalmente dependente, 100%. Porque desenhar casinha pra mim é difícil. E aí... Eu também, eu sei como que é. E aí, agora com a IA, eu tenho o meu ponto de partida. Eu coloco lá a ideia da linha editorial e eu falo, desenho. Eu nem falo mais, porque o meu já tá tão configurado bonitinho, que ele fala, você deseja que eu? Já personificou você já, né? Totalmente. Ele pensa antes de mim, é tudo que eu quero. Aí... Muito bom, muito bom. Muito bom. E aí ele já me traz lá o desenho, o criativo. Aí eu falo, olha, mas é no formato X, redimensiona. Ah, tá bem. Aí segue essa paleta de cores, segue essa tipografia, analisa esse perfil e analise toda a identidade visual. Então, são pequenos fatores que você vai aprendendo a lidar e inserir na ferramenta, que aí eu tive lá um resultado de design. Aí eu falei, e se eu mesclar a IA com o que eu fizer? Ficou muito legal. Peguei aquele prompt, aquele card lá que gerou, mandei pro Canva, fiz as minhas adaptações e uni o meu tradicional, que já não é mais tão tradicional assim, senão eu iria no Photoshop, concorda? Sim. Né? E aí, com o que a IA trouxe, e ficou muito legal. Então, essa também é uma perspectiva, né, de design, e teve uma pesquisa... eu não vou me recordar, mas foi aplicada no MASP, em uma das exposições. E ela criou toda a exposição com inteligência artificial e falando, é ou não é arte? E aí tinha... O teste de Turing, a gente já começa a entrar num teste de Turing. A gente já começa a entrar no teste de Turing, exatamente. E aí era um resultado assim incrível, coisas que você une os conceitos principais da arte e ensina aquilo, passa isso adiante, que nós nessa década mesmo, há 2 décadas, nós perdemos muito disso, só pessoas com acesso privilegiado a informações de arte e cultura tiveram isso. E com a IA não, a gente consegue trazer isso de novo para a nossa realidade, né? Talvez um período novamente muito humanista. Teve uma situação que eu achei muito legal. Eu cheguei em casa, meu pai tem 70 anos, né? Eu cheguei em casa, meu pai falou assim, daqui Cuba tem 8.000 quilômetros. Aí eu falei assim, por quê? Porque o sonho do meu pai é conhecer Cuba, mas não por causa de política, porque ele gosta dos carros antigos. Ele sabe que lá tem bastante. Eu falei, pai, como que você sabe disso? Eu perguntei pro Gemini lá, ele falou... Aí eu falei assim, nossa, que legal, meu pai, 70 anos, usando uma inteligência artificial. Super. Pra ele, eu falei assim, porque uma vez eu falei pra ele, pai, isso aqui
é o computador mais bem treinado eu tenho que falar de uma maneira mundo. leiga, porque isso aqui, imagina tudo que existe no mundo, esse cara sabe. Então, tudo que você quiser fazer pesquisa, nossa, ele tá adorando, tá que fazendo legal. Aí eu falei pra ele, mãe, ó, usa, pai, usa, e tá fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Que às vezes uma informação que minha mãe precisava parar, me ligar, não sei o quê, ela pergunta ali, ela já tem essa informação. Já tem. Vou dar outro exemplo, falando assim de pais e mães, e a gente incentiva então que você também apresente aos seus pais, porque é uma ferramenta que vai te aliviar muito. Exato, meu Deus. Ótimo, né? Ótimo. A minha mãe sempre ficava, porque minha mãe ela tem uma marca e ela produz produtos de bem-estar. Então, sabonetes, sais de banho. E aí ela, Ju, vamos desenvolver a etiqueta X? Como que eu faço a descrição do produto Y? E aí eu tinha que sentar, ficar horas. Fazer umas perguntas. Ela, parará. Aí eu falei, mãe, conhece o ChatGPT? O Gemini? Aí comecei a apresentar as inteligências artificiais para ela. Quem disse que ela me liga? Ai, Gil, já fiz já. Já tá feito. Gente, isso dá uma autonomia, um poder. E ela ganha dinheiro com isso. Entende? Ela faz dinheiro com isso. Então, empodera pessoas que já estão numa fase da vida, que podem se dedicar a outras questões que são prioridade e que não deixaram o trabalho de lado por uma opção e estão ali utilizando tecnologia, se desenvolvendo, né? As gerações que vieram depois, se apropriando disso cada vez mais nos seus processos de trabalho. Então, acho que é muito incrível. E aí, me ocorreu aqui, Rafa, falar, né, as mulheres. Eu tava pensando nisso agora. Eu tava esperando um gancho pra gente falar exatamente agora sobre o trabalho que você desenvolve com as mulheres. Fala um pouco pra gente, como que funciona. Como mulher, eu sempre me questiono muito e preciso me validar muitas vezes, né? O meu conhecimento e tudo mais por uma insegurança. E aí isso é uma questão que eu vejo presente em muitas mulheres. Então, primeira mensagem assim que eu passo, isso é normal, tá? Mas não se limite porque você quer essa validação de que seu trabalho é bom, mas você primeiramente acredite que é e vá testando e veja onde que você pode melhorar. E então, dito isso, se você tem algo a compartilhar, ou então quer se associar, estar perto de outras mulheres que geram negócios, o primeiro ponto é sair do lugar, sair da casinha e fazer o bendito do network, essas conexões mais genuínas. A partir daí, você já vai aprendendo de forma natural a se relacionar com outras mulheres no mundo dos negócios. E aí você transfere isso para outras relações profissionais no universo masculino ou fora do seu ambiente, que é o que eu quero que a gente se empodere nesse sentido. Da independência, da autonomia para desenvolver aquilo que você é boa, né? Que você gosta de fazer. E não se deixar levar pelas suas inseguranças. Todo mundo tem insegurança, incerteza na vida, mas não pode deixar isso te parar, né? Então essa é a primeira mensagem. E aí, a partir do momento que eu dei esse passo, eu não quero que isso me pare. Eu só não faço mais por falta de priorizar isso nesse momento. Mas é algo que eu amo fazer. Pegar grupos de mulheres a partir dessas conexões. Então, eu tenho conexão com alguns grupos de mulheres. Mulheres que estão envolvidas em tecnologia diretamente e estão fazendo parte de pesquisas mundo afora. Mulheres que são empreendedoras locais. E graças ao universo, a Deus, eu tenho... A vida vai te colocando em lugares que você tem a oportunidade de se conectar com essas pessoas quando você sai desse seu medo da incerteza, da validação e essa questão toda. Então aí, a primeira coisa, se conectou. Aí eu comecei a falar, olha, nós podemos utilizar a inteligência artificial para facilitar o nosso dia a dia. Quem quer fazer uma imersão? Aí eu ofereci um workshop em parceria com um desses grupos, né, com uma líder desses grupos. Aliás, sigam o Ecossistema Okada, que é maravilhosa, né, aqui de Jundiaí, inclusive.
E aí essas mulheres, elas me deram a oportunidade de testar e validar esses conhecimentos que eu poderia levar adiante, né? E eu já fazia mentoria de marketing digital, de negócios, de carreira lá atrás. E aí eu falei, poxa, agora com a IA, como que elas podem melhorar isso tudo para o seu dia a dia no trabalho? Então, nós passamos desde a interface das ferramentas até aplicações práticas para posicionamento. Então, para posicionamento na internet, basicamente. Ah, mas é só para a internet? Não. Vamos ver, qual que é a sua necessidade? Aí a gente tem que mapear. Eu quero um processo X específico. Aí a gente já sai do campo de uma imersão com outras mulheres e vai para algo mais estreito, mais personalizado, né? E aí você tem que mapear, diagnosticar e falar, olha, vamos estruturar um processo ou um agente de IA? Será que isso vai te atender? Que é um agente, o que é um agente? Aí elas começam a entender como funciona. O universo. Sei. Hoje, o Brasil, quando a gente, ainda que as empresárias, elas já estão se adaptando e se habituando e querendo saber, já faz parte, elas já saíram dessa primeira camada do medo, elas já estavam na camada do network e gerando negócios, agora cada vez mais se apropriando das camadas que envolvem tecnologia, e isso é maravilhoso. Muito bom mesmo. Né? Em contrapartida, nós temos um grande público no Brasil que não tem essa visibilidade ou essa iniciativa, e que a dificuldade ainda está em compartilhar uma tela no Teams. Sei. Por exemplo. E aí nós temos esses dois lados, o letramento digital e o letramento em inteligência artificial, né? Então, para que a pessoa possa entender a inteligência artificial, nem sempre ela tem que entender essa outra base aqui, porque aqui já vai ser mais fácil para ela. Sei. Ela não precisa, uma não depende da outra porque ela tem contato, mas é importante desenvolver, né, essa autonomia com essas outras tecnologias. Então, às vezes é um PowerPoint. Como é que o PowerPoint se aplica na inteligência artificial? Para apresentações profissionais e de negócios. E ela está sentindo que está perdendo muito tempo e ela não sabe o que fazer naquele slide e ela precisa fazer uma apresentação, um pitch de vendas. Porque ela é muito boa em fazer aquele produto dela, Exato. né? Vou dar um exemplo de bolo, né? Ela é muito boa em fazer o bolo. Exatamente. Então, agora ela se vê necessária ao ponto de ter que fazer uma apresentação da empresa dela para poder fechar uma parceria e vender esse bolo recorrente, né? Ela está lá no grupo de network e aí ela fala, eu não posso fazer uma apresentação feia. Eu tenho 3 minutos, se tanto, para eu me apresentar. Sei. E aí eu preciso de algo impactante. Como que eu uso a inteligência artificial para causar esse impacto? Vamos para o GPT ou para... Aqui eu prefiro, sou fã, né, não nego, do GPT. Para esse caso, principalmente. E aí vamos gerar conversa, né? É uma IA generativa, que ela compreende conversação, né? É uma IA conversacional. Então, conversa com ela, mas vai fazendo... Aí você ensina, eu ensino o quê? O passo a passo, né? Das técnicas de engenharia de prompt, basicamente. Porque daí ela perde o medo de usar por conta de um resultado, vai se sentir julgada, de uma segurança, né? da informação que ela ali, antes ela falava, se eu clicar em tal lugar, vai vazar todos os meus dados. Então, as mulheres, elas precisam ter mais autonomia nesse sentido, né? E aí, nós podemos trabalhar nessas duas frentes, no letramento digital e no letramento em inteligência artificial. Conforme nós vamos progredindo nessas camadas, aí nós vamos descobrindo outras necessidades, de acordo com cada tipo de negócio, né? E aí, nem sempre está nas minhas mãos, às vezes está nas mãos de colegas parceiros, e aí você vai fazendo conexões. Gente, é tão incrível isso, Rafa. Você também tem que assumir até onde você atende, até onde você vai. Porque senão a sua esfera torna-se global, e não é legal, né? Você fala, não, até aqui, daqui pra frente você precisa de um outro tipo de mentoria, um outro tipo de conhecimento. Ou então, um outro tipo de ajuda. Nós descobrimos que para o seu negócio começar a deslanchar, você vai precisar de um agente de IA. Eu posso fazer? Posso. Custa X mil reais, X PTO. E aí, você pode pagar por isso, mas em contrapartida, quanto tempo vai me levar, sendo que o que eu mais gosto de fazer não é o agente, não é um N8M, não é um GPT Maker, ou sei lá qual que eu vou utilizar.
E eu descobri isso, você fez parte dos meus testes. Só um adendo aqui. Eu tava no beta tester dela. Toda vez que eu mandava mensagem pra ela no Instagram, tentava me vender alguma coisa. Toda vez, nossa, que bom, não sei o que. Eu falei, oi Ju, tudo bem? Oi, tudo bem, em que posso te ajudar hoje, né? Não, e aí, vamos marcar aquele papo? Ah, então, é bom saber que você gosta do papo de tecnologia, porque era muito divertido, mas maravilhoso, maravilhoso. Eu não reclamei, eu ficava só de vez em quando brincando com o seu robozinho e falando, ó, tá fora. Aí eu mandava umas palavras nada a ver, mandava lá, sei lá, churros, churumino, só pra bagunçar a IA dela. Muito engraçado. Esses testes todos são muito bons, muito bom. Mas é legal. E você perde o medo, entende? Essa é a questão. Mas então, exatamente, mas é legal você oferecer essa visão pra empreendedora. É que nem eu falei, eu sou uma empreendedora, eu sou muito bom em fazer bolo de pote. Como que eu escalo isso? Eu quero vender pelo WhatsApp, eu quero que a pessoa compre o bolo de pote. Você precisa de um bot no WhatsApp, um agente e tal, não sei o quê. E se ela não precisa saber fazer isso, mas ela precisa saber o que ela precisa. O que ela precisa, eu dentro entendi, dessa realidade nova. Eu preciso disso, eu tenho que ter um agente, eu tenho que ter isso. Aí ela deixa de ser apenas a mulher que faz o bolo e começa a ter uma visão mais de empreendedora mesmo. Exatamente. Né? Fala, olha, então quer dizer que se eu conseguir fazer isso, eu já posso mandar o Pix pra pessoa pagar, ela já pagou, já aprova, não sei o quê. Já vai caindo na minha conta os Pix enquanto eu estou trabalhando na minha produção. Estou desenvolvendo melhor o meu bolo. O meu produto. Exato. E aí tem anúncios rodando, anúncios que eu não, né, depende, porque assim, nós também temos uma realidade, né, a considerar nesse universo do microempreendedorismo. Não se tem recurso para investir em tudo. Exato. Né? E aí você pega e determina lá no seu diálogo com o GPT as suas características para criar um anúncio e você já sai com o anúncio pronto e a arte dele pronta. E aí você tem X reais, o que antes você precisaria de 500 reais no mínimo para fazer isso tudo acontecer, você agora reduziu o seu custo. Exato. Não que você não vá precisar desse profissional do tráfego lá na frente, não é sobre isso, mas você ainda não tem condições de estar com um profissional de tráfego de dados, tráfego para anúncios e tudo mais. E aí você vai construindo esse passo a passo até que chega uma hora que você paga para fazer. Exato. Né? Nem sempre a empreendedora local ela vai ter esse recurso disponível. Às vezes ela está em outra esfera. Exatamente. E quem quer participar desse seu grupo, esse grupo seleto de mulheres, de empreendedoras, como que faz para entrar, para participar? Como que funciona isso? Primeiro passo é se conectar comigo nas redes sociais. Eu vou deixar o arroba da Ju marcado. Então segue lá, @Ju Daurício, em qualquer uma das redes, e no LinkedIn eu estou como Juliana Daurício. Aí, em alguns momentos eu faço o lançamento e deixo disponível o link na bio. E eu anuncio isso a partir das redes. Dos stories, né? Sempre vejo. E aí tem, em muitos momentos, parceria com esses grupos, né? E se você faz parte de algum desses grupos de network, você tem alguns benefícios, né? Então, para mercado vai custar X, a mentoria ou acesso e tudo mais, para individual na parceria vai custar Y. Então, tem algumas diferenças. Mas a primeira coisa é se conectar e ficar atenta. Aí, não, Juliana, eu quero, mas eu tenho urgência. Vamos conversar. A gente pode organizar um grupo. O que importa é fazer você sair desse lugar. Então, a minha missão é viabilizar o seu progresso utilizando as tecnologias. Né? Não importa o seu momento, eu tô precisando. A gente viabiliza. A gente vê um jeito de fazer acontecer. Então, é muito essa a minha missão também, sabe? Sei. Então é isso, me segue, se conecta comigo, fica atento às comunicações de lançamento, a gente vai se conectando com os grupos e se você precisar de algo mais personalizado, a gente viabiliza isso. Muito bom isso daí, porque às vezes a pessoa ela tem o que pode acontecer é que tem muita gente que está extremamente perdida. Tem gente que sabe um caminho que tem que seguir e tem gente que tem aquela urgência que, nossa, eu preciso resolver esse negócio pontual agora. E o legal é que a sua mentoria ali, o seu trabalho, ele oferece uma visão sobre esses 3 pontos. Fala, não, isso que você precisa não é urgente, você vai precisar lá na frente e tal. Vamos resolver isso aqui primeiro, vamos resolver aquilo primeiro. Muito bom, eu tenho diversas amigas que eu comentei que a gente ia bater esse papo, que falaram que querem te conhecer, já vão te seguir, tudo.
várias mesmo, e são mulheres, assim, que estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Eu adoro quando eu vejo, por exemplo, um vídeo delas, assim, produzido, com conteúdo legal. Eu adoro ver isso, assim, adoro, porque eu sei o trabalho que dá pra produzir conteúdo, é muito difícil, né? Você sabe também, é muito difícil. Gostaria que a inteligência artificial estivesse a um ponto de me clonar para produzir conteúdo mais perfeito que não... Perfeito. Hoje... Eu ainda arrisco com meus avatares, né? Mas o Rafa quer perfeito. Então, imagina se fosse mas realmente perfeito. Mas vai ficar mais natural. Mas eu não acho que isso não vai demorar muito, não. Não. Isso eu acho que não vai demorar muito, não. Assim, imagina, você dá um assunto... Aí você faz... Cara, ela gesticula. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Muito. Né? Já estamos caminhando para isso, né? Porque pouco um tempo... e a inteligência artificial está aí para quê? Para nos dar mais tempo para pensar em estratégias e como gerar mais valor. Servir de forma melhor e ter um retorno. Porque a vida é isso, né, gente? Ação e reação e tudo acontece. A roda gira. Pensa que lá na frente você vai trabalhar apenas 4 dias da semana, o resto você vai viver... na Inglaterra que já é assim, na Inglaterra. Eu não sei, tem um lugar que é sexta-feira, que eles já folgam todas as sexta-feiras. Tem um país que virou, não lembro, alguma coisa da Europa, Mas eu acho que a Inglaterra já são 4 dias. Ai, que sonho, imagina. Maravilhoso. Eu nem sei. Fora que é mais dinheiro no mercado. Eu acho que eu trabalharia os outros dias nos finais de semana. Então, mas eu trabalharia com outras coisas. Essa é uma outra questão, que os profissionais começam a ter duplas jornadas, né? Principalmente se a questão salarial não acompanhar. Porque o que importa mesmo é o resultado, é a entrega. Mas a gente ainda tem uma mentalidade de horas. Então, isso é um risco, né? Se a renda não acompanhar e você ter que conciliar com outras coisas, né? Hoje a gente já faz isso e nem tem dias sobrando. Infelizmente, hoje, se você só tem uma fonte de renda, tá fora. Você está correndo sérios riscos de falência. É verdade. Isso é fato. Isso eu aprendi com um velhinho uma vez. Ele falou assim, olha, um homem que só tem uma profissão... Ele não sustenta mais a sua vida. Então... Hoje é difícil, infelizmente, assim, não precisa você ter várias profissões, mas pensa sempre em renda passiva. Torne-se uma pessoa tão boa no que você faz e crie um produto que aquilo te paga todo mês um valorzinho. Beleza, tá pingando um pouquinho aqui, crie outro produto, É isso que eu brinco com todos os meus amigos. Eu falo, o tempo que vocês estão gastando é com outras coisas, eu tô no final de semana em casa, mudando o meu futuro. Criando um produtinho. Eu tenho um produtinho lá que me paga todo mês um pouquinho, que todo final do ano eu consigo trocar de iPhone com o dinheiro desse produtinho. Então, gente, já não é um ganho? Maravilhoso. Então, assim, hoje, se você não tem várias fontes de renda, mesmo que sejam em tempos alternados ao longo do ano, né? Lógico que ninguém é robô, não gerou uma automação, não é algo que está se vendendo. Então, às vezes, você tem que colocar mais tempo nisso. Mas nunca deixe seus ovos em uma cesta só. Exato. Isso é muito real. Minha filha, com 23 anos, ela virou pra mim, minha filha tem 24. Ela virou pra mim e falou, mãe, o que eu faço pra eu ganhar mais, né? Aí eu falei, filha, pra você hoje, o caminho mais rápido é vender algo. O que você gosta que você se vê vendendo? Você gosta muito de coisas de cabelo. O que você quer fazer com isso? Aí eu teria que vender coisas de cabelo? Eu falei, E o que você tem na mão hoje para começar a vender? Aí ela falou, mãe, a gente tem os produtos que estão na nossa prateleira de profissionais, que nem todo mundo tem acesso e tal. Tá, então o que você tem que fazer com isso? Eu posso vender fracionado. Ela falou. Falei, maravilhoso. Deitamos na cama, as duas com o celular na mão no Canva, montamos o logo. Olha que legal. Ela montou o Instagram, montei o logo, gostou, começou a produzir o conteúdo, começou a vender com aquilo que a gente tinha em casa. Hoje, ela já movimenta, né? Então, assim, não prenda a sua criatividade nem a do seu filho, da sua filha. Deixa depositar vários ovos em várias cestas, entende? Achou o Ikigai nela, né? Ela juntou o que ela gosta, o que é bom pro mundo, o que ela pode fazer agora, com o que ela tem, e é uma ideia genial. Assim,
às vezes você tem o produto, né? Eu teve uma época que eu ganhei muito dinheiro comprando iPhone e vendendo iPhone. Exatamente. O cara queria 3, oferecia 2,5. Ele negociava, vendia por 2,600. Eu chegava aqui, vendia por 3,100, por 3, ganhava 200, 300 reais, entendeu? Então assim, você tem que ser esperto, né? Eu falo pra todo mundo, você tem que pensar que a partir de amanhã, se eu perder meu emprego, e aí? E aí, a partir de amanhã? Os seus 6 meses, no mínimo, de sobrevivência, você tem que ter, no mínimo. Bom, porque eu achei que você ia falar do seguro-desemprego. Não, Deus porque me não livre. Dá mais pra contar com isso. E outra, eu sou PJ, né, muita gente hoje prefere PJ, porque venderam a imagem pra gente que CLT era a melhor coisa do mundo, a gente descobriu que não era, né? Então, prefiro ser... 27,5% do salário indo embora. Deus que me livre. Então, assim, pensa desse jeito. E amanhã, tá? Se eu perder meu emprego agora, como que eu pago meu aluguel? Como que eu pago a parcela do meu carro? O que eu faço? E quando você começa a pensar desse jeito, né? Pode parecer um pouco pessimista, mas você se movimenta mais, né? Você se movimenta um pouco mais e pensa um pouco mais na sua base, na sua estrutura, né? E vem uma parte de planejamento, tudo isso. E a gente tem hoje ferramentas, até um vídeo legal de um cara que é de mendigo a empresário do Balan. Você viu isso daí? Que ele, olha o que o cara fez, só pra vocês terem noção. Ele começou a entrar no iFood, ver essas lanchonetes que tem umas fotos péssimas, e ele vendeu um serviço pra lanchonete e falou, viu, deixa eu refazer a foto desse seu lanche aqui, me paga, não sei, 20 reais, 30 reais. Ele ganhou dinheiro com isso. Saiu de uma situação e... Ele pegou a foto do cachorro-quente da tiazinha, que é boa em fazer cachorro-quente, ela não é fotógrafa, sabe? Pegou aquela foto do cachorro-quente e transformou num produto como se fosse um produto de cardápio e vendia pra ela esse serviço. Ou seja, a oportunidade está aí, você só tem que enxergar. E nós poderíamos citar N exemplos nesse Milhões. Contexto. E é por isso que eu não critico, sabe, quem trabalha utilizando as redes sociais, o marketing digital a seu favor, em seu benefício. Tem muita gente que olha com negatividade, né? E não, gente. Eu vi esses dias mas foi pelo TikTok, eu não sei se ele está no Insta, deve estar também. Ele faz entregas pelo iFood de bicicleta. E ele é independente. Aos 23 anos ele paga a faculdade que ele faz, ele se sustenta, ele treina, ele mantém a vida dele, né? E ele também faz as entregas do iFood. E ele filma essas entregas. E cria conteúdo. E aí, gente, tem muita gente saindo de situações, criando conteúdo, de realidades, vendendo coisas pela internet, criando conteúdo. Então, assim, não seja limitado, né? Antes de julgar o que o outro está fazendo, olha para você, né? Para sua realidade. Às vezes a gente vai criticar, nossa, olha o vídeo feio que essa pessoa tá fazendo, mas o que você tá fazendo, né? Exatamente. O que as pessoas, né? O que você... Eu tô numa fase ultimamente que eu só aceito crítica de quem tá melhor do que eu. É sobre isso. Eu vou ficar perdendo tempo discutindo com mosca. E nem de quem está melhor, porque a trajetória dele nem foi a mesma. Exato, são pessoas... Exatamente, né? Exatamente. Ju, alguma consideração final? O que você gostaria de deixar de recado para todo mundo aí, além de seguir nas suas redes sociais, da importância desse papel que você desenvolve com as mulheres, o que mais a gente pode trazer para o pessoal? Educação. Eu, como educadora, né, professora, eu jamais poderia deixar de dar essa mensagem. Sempre aprenda algo novo. No seu dia, avalia. Eu aprendi algo novo hoje? O que foi? Como foi? Como que eu posso evoluir isso? Isso não tem preço, ninguém tira de você. E nenhuma situação ruim vai tirar isso de você. Pelo contrário. Então, a minha mensagem é: continue evoluindo a partir da educação. Estude, invista em você. É o melhor investimento que tem. Isso aí, pessoal. Lições aprendidas para todo mundo. Eu concordo totalmente com ela. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a gostar de estudar. É impressionante. Quando a minha vida tá tranquila, eu acho que tem alguma coisa errada, eu invento alguma coisa para estudar, para gastar uma energia, e tem me dado bons resultados. Eu adoro isso e me tornei uma pessoa diferente justamente porque conhecimento não ocupa espaço. Então, tudo que você aprender de novo, você não vai ter que desaprender algo, você não vai ter que parar de fazer algo para aprender algo novo. Então, aprenda que conhecimento não ocupa espaço. Estude,
pense no seu futuro, aproveite essa onda das inteligências artificiais para criar um negócio, criar os seus produtos, pense em renda passiva, pensa como um empresário, pensa que amanhã ou depois o seu pode dar uma dor de barriga no seu chefe, ele pode sim te mandar embora, e você tem que ter os seus negócios paralelos, ganhando seu dinheirinho, e que nem a Ju falou, estude sempre. Certo, Ju? Isso, certíssimo. Muito obrigada, Rafa. Que isso. Gente, muito obrigado você que assistiu até aqui. No final de cada vídeo, eu gosto de deixar uma palavra-chave para as pessoas escreverem no comentário para saber se eles estão assistindo até o final. Que legal. Qual a palavra de hoje? Qual a palavra que você quer? Fala aí uma palavra. Nossa! Eu sempre pego todo mundo. De surpresa! Eu sempre pego todo mundo de surpresa com isso. Ai, como que eu faço isso, gente? É muito... Pra mim vieram muitas palavras, tá? Performance. Performance é a palavra que você vai escrever no final do vídeo para provar que você assistiu. Se inscreve nesse canalzinho pequenininho, que pode ficar grande, mas depende de vocês. Segue a Juliana, manda um inbox para ela falando que assistiu o conteúdo, que você gostou e que você tem interesse em conhecer o trabalho dela lá. Se você, mulher, não perde essa oportunidade. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.